Acho que a presença da fotografia, além da questão do tempo que eles já comentaram bastante, como eu digo, a presença da fotografia como recurso da narrativa também, né? Assim, da construção da narrativa. Além de funcionar como um instrumento de intervenção na temporalidade mais naturalista do cinema, né? Desse tempo mais realista, dessa representação do tempo mais realista, a fotografia entrando aí como uma forma de transgressão, de subversão, porque traz um tempo mais suspenso, com belíssimas passagens em que parece que você está vendo portrés mesmo, retratos de estilo, mas estão sendo feitos com a câmera em movimento. Mas o personagem está lá, parado numa pose estática, como nas velhas fotografias do século XIX, como nas ainda atuais fotografias em pinhole, em que, pelo tempo de exposição longo, muitas vezes se pede que o modelo, né, a pessoa que está posando, fique mais estática possível. Mas, assim, além dessa questão do tempo, que já foi mais comentada, eu acho que também é interessante essa ambiguidade da fotografia entre documento, entre arte e documento, né? Essa relação que a fotografia tem desde o seu surgimento, com essa discussão se é arte, se não é arte, se pode ser considerada um instrumento mecânico de representação realista da natureza, ou se pode ser considerado uma expressão de um olhar mais subjetivo. Todas essas questões que a gente volta às mesmas dicotomias, sujeito-objeto, realidade e construção, né? O que é visto, o que já está lá. O que a fotografia veio foi criar uma grande bagunça, eu falo ainda historicamente, assim, o que ela fez foi criar uma grande problematização desses conceitos, porque na prática, basta acompanhar um pouco esse processo de reflexão que ela suscitou, ela mostra a complexidade disso tudo, né? E acho que essa complexidade fez parte do processo de criação desse roteiro que deu no filme, né? Que ele começa com a pesquisa de documentário, isso provavelmente, acho que você vai falar melhor do que eu na sequência, mas ele começa com uma pesquisa documental, né? E é construído em torno de uma ficção ainda dentro de um gênero de realismo mágico, ou seja, é muita hibridização, né? É muita riqueza junto, assim, é muita impossibilidade de ser enquadrado numa categoria simples, única, né? Volto a dizer, a simplicidade é mérito da elaboração, mas por trás você percebe uma estrutura bastante complexa, que pode remeter a profundidades, às vezes até vertiginosas, de associações de ideias, de possibilidades, de reflexão. E foi como eu me senti um pouco quando eu estava tentando, né, pensar o que seria mais interessante dizer aqui. Só para fechar, eu queria insistir nessa questão da simplicidade, mas aí já trazendo para a experiência da fotografia pinhole, que eu não sei se todos sabem o que é, né? Mas a gente está aqui hoje também para fazer, né, para confraternizar em torno da abertura da exposição dos pinholes do filme que foram feitos pelo Quito, que não está aqui. Muito provavelmente porque ele não quer ser convocado para o debate, ou não sei. Eu falei com a Júlia, por que o Quito não está na mesa? Ela falou, ele não quis participar, não foi isso? Mas se ele estivesse aqui eu já ia convocar. Mas então a exposição está na galeria aqui de baixo, e as fotos são muito lindas. E o que eu queria realçar, o que eu queria frisar, é essa possibilidade dessa fotografia nos resgatar para o essencial dessa experiência, que é o fenômeno fotográfico, né? Que é a produção de uma imagem fotográfica.
Porque como Paulo César e o Murilo já disseram, o grande mal da nossa época é o excesso, não é? Da tecnologia, é o excesso da informação, é o excesso de tudo. Então, a grande dificuldade nossa é saber nos conduzir a partir dos filtros pessoais que são necessários serem criados para a gente não se perder, não se dispersar, não se desfazer no meio da massa amorfa. Mas o mesmo processo de democratização da fotografia, que é, em última instância, muito interessante, porque facilita a possibilidade de produção de imagem a qualquer pessoa interessada, hoje as câmeras estão em todos os lugares, esse mesmo processo de democratização conduziu a uma alienação do produtor da imagem fotográfica em relação ao processo de se fazer. Quanto mais sofisticado tecnologicamente é sofisticado o equipamento, menos a gente sabe o que acontece lá dentro, né? É muito mais difícil ensinar fotografia hoje na era digital do que era na era analógica. Na era analógica das câmeras eletrônicas, era muito mais difícil ensinar fotografia do que era na era analógica das câmeras mecânicas. É muito fácil aprender fotografia fotografando com pinhole, porque ali a gente entende tudo que precisa ser entendido. O resto é supérfluo, o resto vira acessório, se vier, vem bem, se não vier, não preciso também, porque o essencial está ali. E o essencial é luz, material fotossensível e o encontro dos dois dentro da câmera escura. Basta. Qualquer caixa de sapato, qualquer lata de leite vira câmera. A experiência da câmera escura, ela data da antiguidade, ela era usada pelos astrônomos da Grécia, do Egito, da antiguidade em suma, para observação de eclipses, que eles já sabiam que não poderia ser observado a olho nu, eclipses do Sol particularmente, porque causaria algum dano à visão. Então era um instrumento científico. Durante o Renascimento, a câmera cai na mão dos artistas, que começam a se valer dela para fazer esboços de desenho, para facilitar a representação da imagem em perspectiva, que daria uma visão mais científica da realidade. Entre outros instrumentos ópticos, eles usaram a câmera escura. E a fotografia é herdeira desse instrumento, que já faz parte da história da ciência e da história das artes há muitos séculos antes da invenção da primeira fórmula fotográfica, que acontece no início do século XIX. Então, o que o pinhole faz, de algum modo, é atualizar essa experiência mais primária, mais antiga, mais essencial, né? É dar para o fotógrafo, ou para qualquer um que se disponha a fotografar com esse recurso, essa oportunidade de construir a própria câmera e de saber que se fizer a câmera redonda ou cúbica, a imagem vai ser diferente. E experimentando os tempos da exposição, experimentando os tamanhos do orifício e percebendo aí um processo de adequação que eu também viajei, que tem relação com a cena em que a Madalena, que é a personagem da senhora, que a gente viu na cena tão linda, nas duas cenas, ela ensina a Rita, a jovem, a jovem fotógrafa, a fazer pão. E aí ela fala assim, você tem que sentir com a mão o tempo da massa. Não é olhar a massa e achar se está boa ou não. Não, é sentir na mão. A fotografia pinhole pede que o fotógrafo sinta, eu ousaria dizer, no corpo inteiro, a presença da luz. É esse saber básico que nós não somos convidados a exercitar quando usamos o equipamento digital que permite que a imagem apareça imediatamente após, porque ele nos rouba justamente a reflexão.
E eu não tenho nada contra a tecnologia, muito ao contrário, eu uso câmeras de todos os tipos, meio parecida com a personagem também, de todas as épocas, de todos os tamanhos, gerações de equipamento, não é isso, mas é justamente a possibilidade de ter uma reflexão sobre o que cada experiência dessa traz de única, né? E, bom, tem várias outras questões, mas eu acho que fico por aqui para não me estender e abrir para a Júlia e depois para vocês, para o bate-papo.